Quem disse que homem não chora, é porque não conheceu esse coração quebrantado. Ulisses é pastor do Mevansede. Sempre demonstra gratidão por tudo o que Deus fez em sua vida. É o irmão do meio de uma família entregue a Jesus. Ele é o cara das piadas. Sempre junta muita gente em sua volta para ouvir e rir. Pai, filho, irmão e avô, não necessariamente nessa ordem. Povoou a terra com 3 filhos. E lá vem os netos. Depois que as frutas estragaram no caminhão, o cheiro do espetinho invadiu a igreja e converteu a fome de muitos. Mas uma promessa o encontrou. Você é filho de Deus Pai. Não segure suas lágrimas, irmão, porque até eu vou me emocionar. Terra, fogo, vento, água, coração. Pela união do Espírito Santo ele é. Ulisses Ricardo. Glória a Deus. Quem disse? Não ligava para ele, não me ligava. E eu tenho uma mensagem da minha vida, eu vou compartilhar ela com você daqui a pouco. Está o meu amigo Paulo Adelar aqui, que já ouviu muito essa mensagem. Eu continuo pregando ela, Paulo, porque eu ainda estou vivendo ela. Há 12 anos atrás, há 13 anos atrás, tu escutou ela e é o que eu estou vivendo ainda. Então eu só vou mudar a mensagem quando eu estiver vivendo outra coisa. E eu prego Lucas 15. Lucas 15 fala que o filho pródigo, ele escolhe ir embora. E eu entendia que o meu filho tinha escolhido, então eu fiquei esperando ele voltar. E quando ele voltou, nos alegramos, nos amamos, beijamos e conversamos. E nós tomamos uma posição, eu e minha esposa, nós demos o nosso carro para ele. Porque por causa do casamento, ele tinha tido alguns percalços, tinha tido algumas dificuldades financeiras, recém-formado na universidade. Imagina eu, que só fui para a escola comer merenda e pegar piolho, agora tenho um filho advogado. Mas eu falei para ele, meu advogado é o meu Senhor. Eu pensei, esse menino, muito melhor do que eu. Nós demos o nosso carro para ele porque ele tinha uma necessidade. Demos um presente para o nosso filho para reatarmos a nossa aliança. Passado meses, o meu filho teve um câncer de testículo maligno. Aí você imagina, eu que prego paternidade, amo ser amigo, amo ser criança, meus sobrinhos são criados dentro da minha casa, desejo de ter um neto, Deus permite que meu filho fosse acometido dessa enfermidade e bem na procriação, onde ele ia gerar. E nós nos abalamos muito na hora. Então ele tirou aquele câncer, tirou o testículo com aquele câncer maligno, deu metástase no abdômen, metástase no pulmão. Meu filho foi para um tratamento de experimental, um cientista que era médico, oncologista, fez um experimento com meu filho, e foi muito bom. Meu filho foi curado, para a glória de Deus. E o mais interessante é que o médico dizia que ele não podia ter filho. Então o médico já recolhe material, vamos congelar antes de começar o tratamento. Até a turma brincava, a turma dizia assim, Ulisses, e os teus netos? Eles diziam para mim, pastor Carlos. Eu digo, meus netos estão tudo congelados na creche. Eles estão tudo congelados na creche. Uma hora eu vou ter... E Deus, com a sua infinita misericórdia, com o seu amor, que é interminável, que não acaba nunca, que não tem medida, não tem tamanho, curou meu filho e deu um filho para o meu filho. Aí fomos saber no dia do chá da revelação, era um menino. Aí ele falou, pai, eu vou botar o seu nome. Eu digo, que bom, meu filho. E no dia que o meu neto nasceu, passado 2 dias, nós fomos visitar. O meu filho estava chegando do cartório com a certidão de nascimento na mão. Eu estava na casa dele com o meu neto no colo. Ele entregou a certidão, e aquele filho que tinha vergonha do pai entrega a certidão de nascimento do menino com o meu nome, dizendo, pai, que esse menino seja 10% do homem que o senhor é. Aí nós entendemos, querido, que o que faz a diferença é a presença, não é o presente.
Porque quando ele teve o câncer, o presente estava empoeirado na garagem, ele não podia dirigir. Mas todos os dias, quando nós íamos lá segurar na mão dele na hora da quimioterapia. Então eu queria falar para filhos que se agradam com a presença do Pai, porque é isso que eu entendi que eu sou. Eu sou um filho que vive na presença do Pai. Eu não tenho tudo que eu desejaria ter, que eu desejo ter, porque eu sou muito sonhador. Até Deus não ia conseguir me dar tudo. Eu e Felipe, que lugar que vai nos levar para comer, que comida que vai botar na mesa. Mas um dia eu aprendi, eu li na Bíblia, Eclesiastes 11, que diz: lança o teu pão sobre as águas, reparte com 7 ou ainda com 8, porque tu não sabes o mal que há de vir sobre a terra. Versículo 5 de Eclesiastes 11 diz: assim como tu não sabes o caminho dos ventos, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, tu não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. É Ele, pastor Reginaldo, é Ele que faz. Pastor Reginaldo é um amigo, toda vez que vê a gente, nos constrange. Ele fala uma coisa, ele fala uma coisa que eu chego a acreditar que eu sou. Ele fala com tanto amor, com tanto brilho no olho, que eu digo: acho que eu sou isso aí mesmo. E é essa afirmação que nós temos que ter na vida das pessoas, irmãos. Nós temos que ser esses filhos que Deus escuta. Deus não quer fazer através de nós, irmãos. Ele quer ser através de nós. Porque mais do que fazer através da sua vida, Ele quer ser Deus através de você, querido. Ele quer que as pessoas olhem para a sua vida e não queiram imitar você, mas queiram estar do teu lado, que você é uma boa companhia. Não é pelo que você tem, é pelo que você é. Porque o que você tem, se acabar, as pessoas podem ir embora. Então não inventa. Para mim, eu sou irmão do maior pregador dessa nação, irmãos, depois do Felipe. A gente sempre brincou isso. Felipe é pregador. Eu não sou pregador, o Felipe é. Felipe é teólogo, irmãos. Eu fui feito a facão. Eu sou pastor. Aí agora a turma diz assim: Luiz, o que é que tu és? Eu digo: eu sou apóstolo. Tu é apóstolo por quê? Porque o Luiz Emílio falou que eu sou. Por que eu digo eu sou? O Luiz falou lá, jogou uma água na minha cabeça, um óleo, e disse: tu és apóstolo. Eu digo: eu não fui procurar o que é que o apóstolo, sou meu líder, me unge e diz que eu sou. Eu preciso acreditar que eu sou. E pior que quando você acredita, acontece, faz. Aí você já não. Eu me preparei para ser pastor de casa de recuperação. Eu achei que eu ia fazer isso para o resto da minha vida, irmãos. Eu trabalhei 12 anos dentro de uma comunidade terapêutica e vou falar uma coisa para você: é o melhor lugar do mundo. Eu queria estar lá ainda, porque não tem lugar melhor para você esconder o seu problema do que no problema dos outros. Dentro de uma casa de recuperação você fica o cara, irmão. Só que daí eu entendi que eu tinha um Ulisses para tratar. Eu entendi que eu tinha uma casa para tratar. Vender espetinho dentro da frente da igreja. Eu queria estar lá ainda, só me incomodar com comprar a carne e vender o espetinho. Eu ainda queria estar vendendo espetinho, irmão. Meu Deus, eu tenho uma estratégia. Imagina só: vendedor de melancia falido. Melancia aqui no Goiás, a melhor melancia do Brasil é a do Goiás, irmão. Vou falar porque eu conheço. Só que a melancia do Goiás, ela dá aqui em junho, julho e agosto. E para nós lá é muito frio nessa época, então vende pouca. Porque senão no verão mesmo aqui ela não dá, é muita seca, ela é de irrigação. Só que a melancia é terrível, que a melancia é a única fruta que você só sabe se está boa se abrir. Não dá para julgar por fora. A laranja você consegue ver, a banana, a melancia tem que abrir, você não sabe se ela é verde ou se é madura olhando por fora. Mas eu entendi que as pessoas não são diferentes da melancia. Também não dá para julgar por fora, irmão. Tem que abrir para ver. Mas não se preocupe, tem um facão espiritual essa noite aqui. Então vender melancia terrível. E eu me achava esperto. Sabe o que eu fazia? Chegava a carga de melancia daqui, e a gente dizia assim: eu quero uma tipo 10. Então a carga toda era 1.500 melancia, dava 15 mil quilos, tudo de 10 quilos. Era ponto. Depois no final, só que eu, para dar o esperto, eu comprava ponta de rama. Ponta de rama é o final, é aquilo que sobra na roça, compra tudo, pequena, grande, e vai de todo tamanho. E na hora de carregar, a gente ia separando as boas, aquela melhorzinha, para quê?
A gente separava a melhor. Para quê? Para a hora que chegava na frente do mercado, chamava o comprador e dizia assim: vamos comprar umas melancia hoje? Aí ele dizia assim: vamos abrir uma para ver? Aí espertão tinha a separada, mas nem sempre a separada era boa, irmão. Nem sempre era. E sabe, tinha aquela tortinha que a gente ia separando no fundo da carga, que ela ficava solta. A hora que freava o caminhão, ela ia lá na frente, arrancava o caminhão, ela ia atrás, virava a curva, ela ia para o lado. Mas chegava no final da praça, irmão, final do dia, soltava ela em cima do caminhão. A gente estava com vontade de pôr uma melancia, a gente parava embaixo de uma sombra, e a maioria das vezes, quase todas as vezes, ela era doce igual mel, irmão. Então não se preocupe, se você está se sentindo nesses dias o último da carga, a viagem não acabou ainda. Amém? A viagem ainda não acabou. E Ele te criou para isso, para degustar de você. Não foi para outra coisa, para ter prazer e degustar da sua vida. Mas a melancia faliu, porque Deus tinha um propósito. Luiz Hermínio abriu igreja. Eu digo: meu Deus, eu vou virar para crente, porque o Luiz Hermínio agora é dono de igreja. Porque eu pensei que a igreja tinha dono. Igreja não tem dono, irmão. Aí eu pensei que a igreja tinha dono, vim pedir um emprego para o Luiz. Eu digo: Luiz, me dá um emprego aí, cara. Estou falido, não aguento mais. Ele liberou uma palavra, né, Felipe? Ele disse: vem trabalhar com a gente. Pensei assim: meu Deus, entrei nas organizações Tabajara. Seus problemas se acabaram-se. Você trabalhar para o dono da igreja? Primeiro mês sem salário. Eu digo: meu irmão esqueceu, muita correria, começo de ministério. Esqueceu. Segundo mês sem salário. Eu digo: estão esquecendo demais, né? Muita correria. No terceiro mês, irmão, eu digo assim: não, eu vou dar uma alertada no meu irmão. Vai que é princípio de Alzheimer, né? Está esquecendo muito. E eu fui para lá, eu digo: Luiz, meu irmão, interessante, irmão, que quando a gente vai reclamar de alguma coisa, principalmente para Deus, a gente já vai reclamar dizendo que não tem nada para reclamar. Eu fui ter pegar assim: ó, Luiz, eu não tenho do que reclamar, mas eu estava indo reclamar, irmão. Não tem do que reclamar, está tudo bem, está uma benção, ó, não falta nada. Mas tem uma coisa, irmão, o faz me rir. Aí ele começou a rir. Ele disse: ô Ulisses, tu não está entendendo, nós vivemos da benção, cara. Eu digo: por que tu não avisou antes? E nós vivemos da benção mesmo, né, Felipe? Sabe o que é viver da benção, Reginaldo? Viver da benção é o cara olhar para o teu pé e dizer assim: ô Ulisses, que número que tu calça? Eu digo: eu calço o teu número. Meu irmão, a minha mãe costureira, não ganhava calça, eu pesava 68 quilos. A minha mãe fazia pence nas calças. Sabe o que é pence? Mas um bolso colava no outro. E a gente achava aquilo bonito. Uma vez uma irmã chegou na igreja, eu já contei essa história, eu vou contar aqui, eu sou obrigado a contar aqui no Goiás, meu Deus. Uma irmã chegou com uma pilha de camisa e disse: olha, Deus tocou no coração do meu marido, ele fez uma limpa no guarda-roupa. Meu irmão, a camisarada velha feia, sem botão, mas feia. Mas no meio delas tudo tinha uma rosa chiclete da época da Dudalina, de marca. Eu digo: oh meu Deus, a hora que eu virei tinha um queimado de ferro atrás. Mas nada que é tão ruim que não possa piorar. Aí eu pensei: não, porque a gente acha um espertão, né? Vou dar para usar de paletó. Boto o paletó por cima e estou com a minha rosa chiclete bonito. Rapaz, o calorão no Mevan, o suador, o suor escorrendo no rosto. Eu digo: Deus do céu, que vergonha. Não foi o Senhor que tocou no coração daquele homem, foi o demônio, Deus. O demônio queria me expor. Só pode ser, porque não tem como. O Senhor queria era me expor. E tudo isso é processo, irmãos. Daí no meio, porque mais uma vez o Senhor entregou o seu povo na mão dos filisteus por 40 anos. Nem tudo que é ruim é do diabo, viu? E nem tudo que é bom é de Deus. Tem processos. E o mesmo Deus que entregou o povo foi o Deus que criou um libertador. E foi no ventre de uma estéril. Só que ele deu limites. Um anjo apareceu para a esposa de Manoá e disse: olha mulher, tu vai gerar um filho.
Só que deixa eu dizer uma coisa para você: filho de Deus tem que ser gerado do jeito de Deus, irmão. E nós somos o quê? Tem que ser do jeito dele. Então agora a gente não deixa de fazer as coisas com medo de ir para o inferno, irmãos. Eu não peco com medo de ir para o inferno. Não, eu não peco por causa que eu não quero contaminar aquilo que eu estou gerando. Estou gerando é um libertador, Felipe. Não tem mais a ver com o pecado. Eu não ensinei meus filhos a ter medo do diabo. Eu ensinei meus filhos a temer o Senhor, porque os segredos do Senhor são para os que o temem. Eu ensinei meus filhos que mais do que a presença do diabo, a ausência de Deus é terrível, irmão. Pior do que a presença do diabo é a ausência de Deus. Então o inferno não é ruim porque o diabo está lá. Eu não sei aqui em Goiânia, mas em Itajaí o diabo vai até na igreja. O diabo vai na igreja em Itajaí. O inferno é ruim porque é o único lugar que Deus não está. Então eu não conseguiria viver a eternidade sem Ele. Então se eu penso que aquilo que é bom para mim, eu vou multiplicar para os meus irmãos. Então eu sei que eu estou gerando um libertador. Então eu sei que tem processo na vida que agora eu não entendo. Tem coisas que eu passei que se eu pudesse escolher, eu ia escolher não passar, irmãos. Mas se tivesse que passar de novo para viver o que eu estou vivendo, eu passaria com tranquilidade. Porque o problema da igreja é que a igreja parou de correr risco, irmãos. Nós paramos de correr risco com medo de decepção. Deixa eu falar uma coisa para você, cara. Até o último dia da sua vida, se é com pessoas que você se relaciona, você vai ter decepção. Só que agora não fique com medo de se decepcionar. Porque se decepcionar é normal. Agora não vai ser frustrado. Porque decepção, os outros se decepcionam. Agora frustração, a única pessoa que tem poder de frustrar você é você mesmo. Então a igreja, com medo de se decepcionar, está se frustrando, irmãos. Aí é onde a gente vê tantos pastores terrivelmente destruídos. Passei processos na minha vida que se eu pudesse eu não queria passar. Passei processos na minha vida que se eu pudesse escolher, irmãos, eu tinha escolhido diferente. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Um dia depois de uma conversa com o Luiz, que eu entendi que eu ia viver da bênção, eu falei para ele: então posso criar um jeito pelo menos para levantar um recurso? Ele disse: fica à vontade. Hoje você vai lá no Mevan, tem tudo lá, irmãos. Quem conheceu aquele lugar, né, Felipe? Meu Deus do céu. Lá ele roubava pneu de carro andando. Era o lugar que tinha mais ladrão na cidade, era o Mevan. Pensa, numa cidade que em 98 teve uma enchente, que 90% da cidade encheu, o Mevan não encheu, a igreja não encheu. 2008, perdão. A igreja não encheu. A casa do Fábio saiu. Meu Deus, e qual é que não foi? Eu morava em Luiz Alves, eu fiquei ilhado, passei trabalho lá, mas deixa eu falar. E o Mevan, hoje, se você vai lá, tem tudo, mas na época não tinha. Então eu tive uma ideia: eu vou vender espetinho da frente da igreja. E eu tenho, você já botou leite de mamão na carne? Meu Deus, tem que botar pouco, senão ela cai do espeto. Pegava um acénzinho, bacon, cebolinha, tomate, fazia aquele espetinho. Montei, comprei uma churrasqueira. Não tinha essa churrasqueirinha igual vi uma ali atrás, que é do tamanho certinho de espetinho. Era aquela de camping, lembra a churrasqueira de camping? Queimava a mão, irmão, queimava espetinho. Fazia o espetinho de bambu, porque eu tinha que economizar dinheiro, cara. Fazia o espetinho de bambu. Não era espetinho da Gina, não, era o de bambu. E montei na frente da igreja a churrasqueira e estou lá. O Luiz Hermínio para o carro: ô cabeça, aí não. Eu digo: como assim? Não, para, cheiro de fumaça aí dentro da igreja, rapaz. Eu digo: Jesus, como é que eu vou vender espetinho sem cheiro, Senhor? O espetinho que ela compra só por causa do cheiro. Como é que eu vou fazer? O Senhor vai fazer isso comigo? Rapaz, uma inteligência sobrenatural. No outro dia, no culto de domingo, eu peguei nas outras administrações eu falei tapué, mas Deus puxou minha orelha. Não era pote de margarina mesmo. Não era tapué. Quem é que tinha dinheiro para comprar tapué? Pote de margarina. Eu peguei bacon, botei dentro do pote de margarina. A hora que ele chamou o povo para frente para orar, eu joguei bacon na brasa e fiquei em cima da churrasqueira. Depois eu saí andando dentro da igreja. Eu digo: tem espetinho lá fora. Então você que está afim de vender espetinho, a estratégia não falha.
Só que Deus tem um propósito. E sabe, naquele tempo de prova, Deus, o Senhor, foi isso que o Senhor tem para mim? É isso mesmo? Só seu irmão do Luiz Emílio? Só vem aqui vender espetinho? Não tem problema, mas quero uma palavra. Sabe quando você quer quem já recebeu uma palavra de Deus aqui? Se você não recebeu, eu vou liberar um agora, meu irmão, porque você tem que ter uma palavra. E você sabe quando é Ele que fala. E sabe o que é o mais interessante de tudo quando a gente recebe uma palavra? A gente só escuta o começo. Depois fica chorando, babando, e no final pergunta para os outros: o que é que ela falou? O que é que ele disse? É ou não é? Você não se lembra na íntegra. E aquele dia a pastora Alita foi pregar no meio da pregação, irmãos, no meio da pregação ela disse: aonde está o Ulisses? Eu tenho a palavra de Deus para ele. Foi uma correria dentro da igreja, porque todo mundo sabia que eu estava na prova, irmão. Porque quando você está na prova, você tem cara de prova. Crente triste, defamador do evangelho, crente que está sempre na prova, que nunca muda, irmão. Eu não tenho nada contra carro velho, sempre, eu já tive tanto, irmão. Então, não tem problema, mas assim, mas não pode continuar do jeito que está, irmão. Se você vive numa comunidade, escuta, se você vive numa comunidade é ter tudo em comum, irmão. Como é que eu vou estar ali na comunidade e ver que meu irmãozinho precisa de um carro e não vou ajudar? Como é que eu não vou fazer? E eu estava com uma cara de prova, triste, desangustiado. Então a hora que ela falou: o Ulisses, onde é que está ele? Eu preciso dar uma palavra de Deus para ele. Rapaz do céu, foi uma correria. E quando é que chamou o Ulisses? Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu não escutei o que aquela mulher falou depois, mas o que ela falou primeiro mudou a história da minha vida. Fazem 20 anos. Ela estendeu o dedo para mim e ela disse: eis que te digo, filho meu. Acabou, irmão, não precisava de mais nada. Agora eu sabia quem eu era. Agora eu já não tinha mais ver o que eu ia me tornar. Eu já era filho de Deus, herdeiro em Cristo Jesus. Aí eu entendi que a partir daquele dia eu não ia ter mais falta de nada. Paulo, lembra quando tu estava lá aquela vez que eu ganhei a caminhonete? Eu continuo do mesmo jeito, Paulo. Ainda moro numa casa emprestada e continuo andando com um carro que eu ganhei. Estou do mesmo jeito, faz 12 anos, 13 anos. Mas eu sou tão feliz, irmão, com Jesus. Sou tão feliz em ser filho dele. Estou gastando a minha vida para isso. Carro na minha mão não dá conta. Eu rodo mais de 100 mil quilômetros com um carro por ano. De tanto que eu acredito na paternidade de Deus, de tanto que eu acredito no que Deus é capaz de fazer por nós, o que Ele já fez e o que Ele é capaz de fazer. Quem daqui já trabalhou com seu pai na empresa? Que trabalha ainda? Trabalhar para o pai é terrível. Até hoje. O pai paga todo mundo, Paulo. Todo mundo recebe em dia. A gente só recebe se sobrar. Isso aí. O Lucas, ó Lucas, ó o pai aí. É ou não é, irmãos? O pai paga todo mundo. Se sobra, o pai dá um dinheirinho no final de semana. É assim ou não é? E vai reclamar para você ver. Aí vai reclamar, pastor Carlos. Diz assim, vai reclamar, sabe qual é a pergunta do pai? Está te faltando alguma coisa? Porque essa é a ideia do pai, querido. Não é que você tenha tudo, é que você não tenha falta de nada. Esse é o reino de Deus que eu creio. E aonde eu não tenho falta de nada? No meio dos meus irmãos, no meio da comunidade. Aonde eu sou suprido? No meio dos amigos. De uma igreja realmente, comunidade é tudo em comum, irmãos. É aquilo, é tudo que fizer de fazer de como ao Senhor e não aos homens, praticando justiça e equidade. Deixa eu falar, justiça, irmãos, é fácil praticar, porque a justiça, Fábio, eu deixo de fazer o que é errado e me torno justo. Mas nós fomos chamados também para a equidade, querido. E sabe o que é equidade? A equidade, ela sobrepuja a justiça. A equidade é disposição de reconhecer o direito dos outros. É entender que eu sou filho de Deus, mas também Deus tem outros filhos. É entender que eu não sou adversário de ninguém,
tutor de ninguém, eu sou companheiro, amigo, fiel. Então eu não quero mais, eu não quero para mim, irmãos. Diante do Espírito Santo de Deus, nós vivemos isso integralmente lá em Itajaí. Dos anos que o Felipe e a Josi passaram lá, até hoje é desse jeito. No meio deles não havia necessidade alguma. E depois daquele dia da pontada, irmãos, eu não passei ainda mais uns 6 meses vendendo espetinho lá na frente da igreja. Porque sobre a minha guarda estarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei no dia que eu for erguido. E o Senhor me respondeu e me disse: escreve a visão em tábuas bem legíveis, para o que correndo passa possa ler e corra com ela. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então nunca é tarde, viu, irmãos? Nunca é tarde. Você que veio aqui nessa noite, eu não sei da forma que você está vivendo, querido. A maioria de vocês aqui eu nem conheço, mas eu sei de uma coisa, porque eu pedi isso para Deus. Como eu falei, eu ando com um carro que eu ganhei, moro numa casa que me deram para morar, que não é minha, que está lá, que é do irmão, mas é uma casa, meu Deus do céu, não posso nem falar. Aí o irmão chegou para mim um dia e disse assim: pastor Ulisses, eu estava orando e Deus falou que eu tenho que cuidar do senhor, então quando o senhor morar na nossa casa lá, o senhor não vai precisar pagar aluguel. Aí você tem que entender quando Deus está no negócio, né, irmão? Eu digo: pode ser para sempre? Eu digo: pode ser para sempre? E estamos lá, e Deus tem dado uma vitória para aquele menino, rapaz. Eu oro mais por ele do que por mim. Eu oro tanto por ele. Aí eu entendi, querido, que ele não tarda, que ele pode tardar no meu tempo, mas no tempo dele ele vai fazer. Então eu fui dar o que eu tinha. Eu fui dar o que eu tinha. Mas mais do que dar o que você tem que saber diante de quem você está. O problema é que a gente gasta muito tempo da nossa vida se preparando para fazer algo que nós nunca vamos estar preparados. A gente gasta tempo da nossa vida para dar alguma coisa que a gente nunca vai ter o suficiente para dar. Porque o dia que você tiver o suficiente para dar, para olhar, porque você não está no lugar certo. Nós vamos gastar nossa vida nisso, irmãos, entendendo que eu sou filho de Deus, que trabalho não mais por salário, eu trabalho por herança. E que herança que é, irmãos? Ir para o céu, ganhar uma coroa de ouro. E imagina o tamanho da coroa que tem que ser para a minha cabeça. Se eu já posso começar a desfrutar disso aqui na terra. Quando ontem à noite nós chegamos, o irmão já estava no restaurante esperando nós com a comida na mesa. Quando eu cheguei lá na casa dele, eu digo: pensei que Deus me amava. Deus ama meu irmão. Nós nunca vamos superar Deus, irmãos. Não gaste a sua vida disputando para fazer melhor do que Deus. Mas não deixe de fazer o que está na sua mão para fazer. Talvez o que você tenha é só para a sua provisão. Você olha e só vê 5 pães e 2 peixes dentro da sacola. Talvez você só tenha o que é importante. Mas se você olhar para quem você está, diante de quem você está, o menino da multiplicação dos pães, a Bíblia, vocês pregadores dizem: Jesus multiplicou pães. Nós aprendemos com o nosso pastor que Jesus não multiplicou pães, Jesus repartiu. Porque aquele menino não se previu, não é quando a pessoa privou. Ele estava diante de uma necessidade de um povo. Ele tinha o suficiente para ele, mas não é mais o que eu tenho, é diante de quem eu estou. Aí André é esse cara que eu quero me tornar, que eu acho que o Felipe tem se tornado. Aquele cara que eu também não tenho, mas eu estou no meio buscando de quem tem. Sabe, quando chega diante de Jesus de uma necessidade: ô mestre, dispensa esse povo aí. Dispensa esse povo, está ficando tarde, estão com fome. Aí Jesus diz o quê? Dai vós de comer. Aí o que aqueles discípulos começam a fazer? Sai no meio do povo. Aí, tem alguém que tem alguma coisa aí? É esse cara que eu acredito que nós somos. Senhor, precisa de uma igreja legal aí em Goiânia. Vai, constrói tu. Mas como é que eu faço? Vai no meio do povo.
E isso que é gostoso, porque ninguém pode dizer que foi eu que dei. Porque o pão é nosso e o Pai é nosso. A igreja é nossa. Todo mundo, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, e ninguém é tão rico que não possa ganhar nada. Então você não olha mais, você bota diante de Jesus, é o que você só tem aquilo. Aí André, graças a Deus por André, vai no meio da turma, daí, tens alguma coisa aí? O que tu tem, o que tu não tem? Aí o menino podia estar comendo escondido, não, está aqui, 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplica. A minha mente santificada, como diz o nosso amigo pastor Djalma, precisa acreditar que daqueles 12 cestos cheios que sobrou, o menino deve ter arrumado um companheiro para carregar um cesto daquele com ele. Porque é isso que eu acredito, irmãos, que eu nunca vou ter o suficiente, mas eu tenho alguma coisa, eu tenho um encargo, é aquilo que eu quero que Jesus seja através da minha vida. Amém? Abra a sua Bíblia comigo. Isso é porque o Felipe falou só do espetinho, aí eu tive que dar toda essa... Mateus, capítulo 11, versículo 28. Deus é bom, todo o tempo. Está ali, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mais um. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Jesus. Agora abre a tua Bíblia comigo em Marcos capítulo 8. Essa palavra, quando você lê ela, irmãos, a primeira que nós lemos aqui: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Já não serve mais para nós, irmãos. Para nós já não dá mais. E Jesus diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aqui nessa casa tem teólogos. O Felipe é um teólogo e tem muitos teólogos. Eu não estudei teologia, mas eu aprendi numa dessas caminhadas de ouvir alguns irmãos, e até o meu irmão, eu aprendi que quando Jesus está falando de jugo aqui, ele está falando de ensino. Porque em Israel naquele tempo, o jugo era o ensino dos rabinos da época. Então tinha o jugo, o ensino dos rabinos, que era um jugo. Aí Jesus está dizendo assim: vim para mim, porque o meu jugo é mais suave do que o deles, e o meu fardo é mais leve. Mas o jugo dos rabinos, que Jesus se referia a ser pesado, porque ele disse que o dele era mais leve, o jugo do rabino dizia que se você se deitasse com a mulher de seu irmão, você era pecador. O jugo suave de Jesus, o ensino suave dele, diz que se você olhar mal intencionado para a mulher de seu irmão, você é pecador. Então olha aí que legal, né? Então falar: vós que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, eu vos aliviarei. Está mostrando que agora pronto, a minha vida vai ser A gente promete para as pessoas coisas que Deus não quer dar, irmãos. A gente fala para as pessoas que Deus vai fazer coisa que Ele não quer fazer. Mas quando a gente deveria só dizer o que Ele é Senhor da nossa vida, acabou. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Pedro, quando chega para Jesus, e Jesus interroga os seus discípulos, e pergunta para eles: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista, uns dos profetas. E vós, quem dizer que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pronto. Ele é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. E o que serve para nós nesses dias, o que eu tenho me focado nesses dias, é isso aqui, Marcos 8,34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome
e isso aqui é o Evangelho, cara. Não adianta inventar moda, Felipe. O Evangelho é morte, irmãos. O Evangelho é cruz, que tem uma medida. A cruz tem uma medida, o seu tamanho. Então Jesus, para a salvação, é o sangue de Jesus, é a morte de Jesus na cruz. Mas existe uma salvação que é a minha medida e a sua. O Felipe falou aqui de Noé. Noé é um cara que me atrai muito. Por quê? Porque Noé viveu num tempo que é pior do que os nossos dias de hoje, irmãos. Se formos comparar, nós reclamamos tanto. Agora mesmo em Santa Catarina aconteceu uma catástrofe, algo, meu Deus, no nosso estado, um cara entrou numa creche e matou 4 crianças, terrível. Então o mundo está terrível hoje, homens se dando em casamento. Lá no litoral você não consegue andar, irmãos. Vocês aqui estão em uma cidade mais tradicional, vai lá para o litoral, você fica espantado. Como é que eu estou pensando, como é que eu vou explicar daqui a pouco para o meu neto, quando vê 2 barbudos se beijando no shopping? Está difícil. Eu não sei como é que eu estou buscando em Deus para explicar isso para o Ulisses Neto. Então, mas no tempo de Noé era pior. E Deus libera uma palavra. Deus diz: vou destruir da face da terra. Ele não disse talvez, eu acho, estou pensando aqui que eu vou destruir. Não, ele diz: vou destruir da face da terra todo ser que respira. Disse ou não disse? Então Deus se arrepende de ter feito. Você consegue imaginar Deus arrependido, irmãos? Só que agora ele se arrepende de novo, porque a Bíblia diz que ele achou Noé. Se ele achou Noé, é porque ele ficou procurando. Será que não tem pelo menos um? Quem? A quem enviarei? Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele olha, diga, olha. Tem um, cara. Olha ali, tem um. Achou um. Agora você imagina o problema que Deus tinha e o problema que Noé tinha. Que agora, a primeira vez que Noé vê Deus, irmãos, com 500 anos de idade. Hoje o Espírito Santo mora dentro de nós, o próprio Deus mora em nós. Mas na época de Noé não tinha isso. O Espírito vinha só sobre 3: o rei, o profeta e o sacerdote. E nem tinha sacerdote na época de Noé, nem tinha. Foi criado depois a lei de Moisés. Então ele acreditou num Deus de ouvir falar, e viveu integramente aquilo que ele acreditava de Deus, ao ponto de Deus olhar para ele e dizer: cara, dá para começar de novo, dá para tentar fazer de novo. Oh, aleluia, dá para fazer de novo. Aí eu imagino Deus dizendo: oh Deus, porque ele não disse oh Deus, porque ele é o Deus. Então ele deve ter dito: oh eu, e agora eu, o que é que nós vamos fazer? Aí Deus desce para ter um encontro com Noé e diz: oh Noé, imagina a emoção de Noé, diz: Deus, o Senhor existe, eu sabia. Você já passou por uma situação dessa, querido? Foi prometido algo e você orou, e quando aconteceu você se impressionou, você mesmo disse: meu Deus, é verdade, acontece mesmo. Você já passou por isso? Quando Deus prometeu algo e quando acontece você se impressiona, você diz assim: olha, dá certo. Imagina Noé olhando para Deus e dizendo: Deus, o Senhor é verdadeiro, Deus, como eu sonhei com esse dia. Aí Deus diz assim: pois é, Noé, tem uma notícia ruim para te dar. Primeiro encontro dele com Deus, ele vai receber uma notícia ruim, irmãos. Deus olha para Noé e diz: rapaz, andei falando umas coisas aí. Noé: o que é que o senhor falou? Rapaz, falei que eu vou destruir da face da terra todo ser que respira. Deus, o Senhor falou isso? Quem poderá me socorrer? Não tem Chapolin Colorado, irmão? O Senhor falou isso, Deus? Falei, filho. E agora, Senhor? Mas peraí, o mesmo Deus que cria o caos, eu falei lá em Juízes 13. Mais uma vez o Senhor entregou o seu povo na mão dos filisteus, e depois ele aparece um anjo com uma mulher e nasce Sansão. Interessante a vida de Sansão, né, irmão? Sansão foi criado para matar filisteu, para livrar o povo. Aí tem gente que diz assim: mas ele morreu. Mas ele matou mais filisteu na morte do que em vida. Tem coisas, e ele morreu cego. Ele cumpriu a vontade de Deus sem ver, irmão. Eu acho que com nós vai acontecer alguma coisa assim também. Nós não vamos precisar ver para cumprir, irmão. Nós vamos precisar acreditar que nós fomos chamados para isso.
Eu não preciso ver para fazer, eu preciso saber que eu fui chamado para fazer. Então Noé diz assim a Deus: e agora? Aí Deus entrega para Noé um plano de salvação, irmãos. O que Deus entregou para Noé não foi uma planta de um barco, foi um plano de salvação, que tinha uma medida, irmãos, sempre teve, que tinha tantos metros de comprimento, tantos de largura, tantos de altura. A janela tinha uma madeira específica. Se Noé tivesse mudado 1 metro daquela medida, nós não estaríamos aqui. Porque se quer fazer as coisas de Deus, irmãos, faça do jeito de Deus. Quantos aqui acreditam que Deus poderia ter tirado Noé da terra, mandado um dilúvio e depois ter devolvido na terra? Quantos acreditam nisso? Não podia. Deus não podia, porque Ele tinha liberado a palavra. Ele tinha dito: vou destruir da face da terra todo ser que respira. Deus não muda, mas Ele se move. Então Noé não tinha escolha, Noé tinha que fazer daquele jeito que Deus mandou, irmãos. E é nesse lugar que eu tenho pedido para Deus nos colocar nesses dias, no lugar sem escolha, que nós temos que fazer a medida do que precisa ser feito. A nossa salvação hoje, ela não é mais uma arca, mas ela ainda tem uma medida, que é a minha e a sua, que é uma cruz, irmãos. Para viver o evangelho verdadeiro, Paulo, Lucas, Carlos, João, pastor Reginaldo, tem que morrer, não tem outro jeito não. Para viver o evangelho verdadeiro de Cristo, tem que morrer, irmãos. Tem que se submeter. E mais interessante de tudo, você imagina Noé chegando em casa dizendo: Deus falou comigo. Você imagina que tipo de pai que ele era, que 100 anos depois, uns dizem que é 90, outros dizem que é 110, eu vou ficar no 100. 100 anos depois, ele conseguiu que os filhos construíssem com ele a salvação, e entrassem dentro daquela arca junto com ele. É esses que nós precisamos entender que nós fomos chamados para ser, irmãos. Homens que receberam uma palavra de Deus e vão gastar a sua vida para que essa palavra se cumpra. Vou gastar a minha vida para cumprir essa palavra. Eu sei quem eu sou, irmãos. Eu continuo sendo o irmão do Luiz Hermínio. Me dá um prazer muito grande ser irmão dele. A primeira vez que eu fui pregar fora, eu tinha recebido uma palavra que eu não ia ser conhecido só por ser irmão do Luiz Hermínio. Aí fui pregar fora, o cara fez o cartaz: Ulisses Ricardo, irmão do Luiz Hermínio. Eu digo: ah, Satanás. Quem não pensa só porque agora você é filho de Deus, o diabo vai desistir da sua vida, irmãos. Mas ele só tem uma coisa, ele só pode tentar, irmãos. O diabo não tem poder, mas ele tem legalidade. Então tudo que eu tenho cuidado na minha vida é para não dar legalidade para Satanás. E eu pedi uma coisa para Deus, aquilo que eu falei há tempo atrás agora, para você: da forma que você chegou aqui, eu não tenho interesse nenhum. Eu não conheço, não sei o que você está vivendo, não sei o que te aflige, o que te incomoda, mas eu pedi uma coisa para Deus. Eu não pedi carro, eu não pedi casa, eu peço, claro, saúde para os meus filhos, isso é normal. Mas uma coisa eu pedi para Deus, pastor Reginaldo: que as pessoas que passem pela minha vida, irmãos, que elas nunca mais sejam as mesmas. Eu quero ser esse cara que tem o perfume de Deus. Eu não tenho mais escolha, Paulo. Eu não tenho mais escolha. A escolha de Jesus me deixou sem escolha, irmãos. Eu não posso escolher quem eu vou amar, o que é que eu vou fazer. Eu não escolho mais nem o que eu como, a maioria das vezes. Máximo eu escolho a roupa que eu uso, porque eu sou meio chatinho com isso. Gosto. Eu entendi que eu sou filho de Deus e eu vou gastar minha vida para que todos possam entender a mesma coisa. Talvez você não vai ficar rico, talvez Deus nem vai te curar, querido. Você está aqui enfermo nessa noite, eu vou orar para você ser curado, mas talvez Ele nem te cure, mas Ele vai continuar sendo seu Deus. Ele vai continuar sendo o governo da sua vida. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Nós temos visto isso quando eu cheguei aqui hoje nessa casa.
E vi tudo que Deus está fazendo aqui, Fábio. Vi da forma que o Felipe me recebeu ontem. Nós nunca que imaginamos. Nós nunca fiz nada para ninguém esperando nada em troca. Nunca na minha vida. Deus me conhece meu coração e Ele me sonda. Nós sentamos na calçada, irmãos. Eu entro em mansões, mas eu também ainda sento na calçada. Eu como nos melhores restaurantes, mas eu ainda como uma costela de frango, costela de frango lá na cozinha comunitária. É difícil o mês que eu não passo por lá, para não esquecer de onde Deus me tirou. Eu sei para que eu fui chamado. Fui chamado para pregar o amor dele, cara. Eu fui chamado que vale a pena servir esse Jesus, irmão. Tenho aflições, tenho dores, tenho gente às vezes falando mal, perseguindo, tenho dificuldades. Meu Deus, como eu tenho. Mas eu continuo acreditando. Eu não vou ser um velho frustrado. Eu vou fazer tudo que Deus colocar na minha mão para fazer. Já fizemos casamento de ex-homossexual com ex-prostituta. O dia que ele chegou perto de mim e disse: pai, eu estou apaixonado. A minha perna tremeu. Eu digo: ai meu Deus do céu. Aí ele falou: ela é linda. Eu digo: ai meu Deus, é ela, graças a Deus. Fizemos o casamento deles. Mandei de lua de mel para Gramado. E fiquei ligando. E daí, meu filho? Oh, que cidade bonita, pai. Oh, que meu Deus, que hotel bonito. Eu não quero saber da cidade, meu filho. Eu não quero saber do hotel, não me fala essas coisas. Aí ele dá um berro: pai, se eu soubesse que casar era tão bom, eu tinha casado antes. Eu digo: dá certo. Mas nós só vamos saber se nós fizermos. Só se abrir a melancia. Tá. Sabe o que é o problema? Nós pregamos e nós acreditamos que a prostituta pode ser liberta. Eu acredito. E ela nem era tão linda assim como ele falou. Mas ele também não era tão bonito. Dia 13 de dezembro de 2015 nós fizemos o casamento dos dois. O líder de casais da minha igreja disse para nós não fazer. Na época: ó, cuidado, eu digo, esse menino mora comigo, mora na minha casa, rapaz. Arrumei briga com o cara, fiquei bravo, queria brigar. Eu digo: esse cara mora na minha casa, rapaz. 3 anos e meio comigo, eu sei de onde Deus tirou ele. E é meu filho, eu vou fazer sim. Fizemos making off dos dois na praia, correndo de roupa de linho. Fizemos festa, casamento dele com garçom, com DJ, 200 pessoas no casamento. Não consegui terminar de fazer o casamento de tanta emoção. Batizei o pai dela, a mãe dela, a filha dela. E no dia 24 de dezembro de 2016 eu fiz o velório dela. Mas quem estava na beira do caixão era um homem decepcionado, mas não frustrado. 3:30 da manhã eu escutei o último suspiro dela, irmãos. Ele era enfermeiro de profissão, ele cuidou dela no último dia. Nos últimos meses, ela já estava doente. Quando casou com ele, não sabia. Ela morreu 3:30 da manhã. E ele botou ela no telefone. Eu escutei o último suspiro dela no telefone. E eu sei que eu vou me encontrar com ela um dia. E ele está lá, continua tentando casar. Eu digo: mas meu filho, melhor aparência, pelo amor de Deus. Está fraquinho, cada vez mais fraquinho de aparência. Dá certo, igreja. Nós vamos nas ruas e nós pregamos, entregamos o folhetim e dissemos: Jesus te ama e eu também. Vamos nos prostíbulos e pregamos para a prostituta. Oh, glória a Deus. Aí no domingo à noite, no domingo de manhã, a prostituta teve uma noite terrível, irmãos. Terrível. Desesperada, deu saudade da mãe, do pai, do filho que ela deixou para trás. Aí ela lembrou que na gavetinha do quarto dela tinha aquele folhetim que ela recebeu com o endereço da igreja. Aí ela olhou aquele endereço domingo de manhã e disse: ai, hoje às 19 horas eu vou lá. Aí ela botou a roupa melhor que ela tinha, mas ainda era roupa de prostituta. E veio para a igreja e nós olhamos. Olha aqui, os evangelistas viram ela entrar na igreja. Pastor, a prostituta está aí, pastor. Ele até encomenda a palavra: pastor, pega aquela mensagem hoje, aquela, para tocar no coração da prostituta. Aí louvor, adoração, palavra, na hora do apelo, o Espírito Santo, porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Ela vai para frente, na hora do apelo, ela recebe Jesus mais uma vez no seu coração.
E ela se converteu agora ontem, amanhã ela já é a ex-prostituta. E nós nos alegramos. Aí a gente comenta no bairro, pastor. A gente fala na reunião dos pastores. Domingo à noite uma prostituta se converteu lá na minha igreja. Pregamos e incentivamos os outros. No dia do batizado da prostituta é uma festa. A igreja toda vai, porque agora ela já é a ex-prostituta. Ela entra para o coral da igreja, irmãos. Ela entra para o grupo de louvor e a gente, meu Deus, que talento desperdiçado, que voz mais linda, parece a voz de um anjo. Aí agora ela vem com uma notícia importante. Ela está apaixonada, ela vai casar com o teu filho. Ela vai casar com o teu filho. Esse é o evangelho que eu acredito, cara. É difícil? Claro que é, mas tem jeito. E nós só vamos saber se nós fizermos. Nós não somos adivinhos, irmãos. Pode ter profeta que revela os tempos, tem, eu acredito, mas nós não somos uma igreja adivinha que quer saber o amanhã. Assim como tu não sabes o caminho dos ventos, bem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, tu não sabes as obras de Deus. É Deus que faz, irmãos. Meu filho, ele formou em direito e ele fez estágio no fórum. Vou encerrar aqui. Ele fez estágio no fórum. E eu cheguei lá para ele, eu digo: Ricardo, como que é isso? Como que é lá o estágio, filho? Ele disse: pai, eu estou na vara da família. Eu sento com as duas partes, pai. Eu não acuso e eu não defendo. Eu justifico a causa. Eu digo: eu sou esse cara aí também. Ele eu sou conciliador. Eu digo: é isso que eu sou também, filho. Conciliador. O problema é que a igreja, quando é benefício, quando é beneficente para a igreja, ela acusa. E quando é beneficente também, ela defende. Nós não fomos chamados nem para acusar, nem para defender, irmão. Nós fomos chamados para justificar a causa. Nós somos os intermediadores entre Cristo e o povo. Não é um dedo apontado, é uma mão estendida. Em nome de Jesus Cristo. É esse evangelho que eu vivo ainda, até hoje. É o que eu estou ensinando para os meus filhos. Esse meu filho que hoje se converteu, irmãos. Esse meu filho que passou esse processo tudo. E até 2 anos atrás ainda não era convertido. Nunca fumou, nunca bebeu, nunca usou droga. Casado, marido de uma mulher só, mas não era convertido. Não estava no evangelho comigo. E sabe quando que ele se converteu? Faz 2 anos e 2 meses atrás. Quando meu neto tinha 2 meses. Ele está numa noite daquela de cólica do menino, com o menino no colo, pedindo: oh Deus, passa essa. Sabe o filho quando está em desespero, ele diz assim: passa essa dor para mim. Está balançando o filho. Aí ele olhou para o filho e disse: meu Deus, eu morro por esse menino. Daí ele ficou, onde é que pensou no coração do pai? Ele disse: meu Deus, o que é que eu estou fazendo com o meu pai? Como é que eu posso estar vivendo fora do que o meu pai está vive? Ele me ligou no mesmo dia, e no domingo à noite ele estava na igreja, e ele disse: pai, eu quero voltar para casa. É isso que nós temos que criar. Paternidade é isso, meu irmão, não é criar filhos, é formar pais. Não é criar filhos, é formar pais. Quando ele entende, então não dê para as pessoas o que elas querem, dê o que elas precisam. Mas dê o que elas precisam. Ah, mas elas não merecem. Mas não é porque elas merecem, é porque elas precisam. Ah, mas ela já fez tantas vezes, mas não importa. Pode ser que o dia dela é hoje. Ah, mas tu não conhece, mas não precisa conhecer. Eu prefiro estar na posição que eu estou do que na dela. Sempre se ponha nesse lugar, irmãos. Sempre se ponha nesse lugar de ser filho de Deus, apaixonado por Jesus. E como é que você pode dizer que é apaixonado por Jesus se você não faz o que Ele mandou fazer? Como é que você pode dizer que é apaixonado por Jesus se você não cumpre os mandamentos dEle? Que não é difícil, que não é mais uma regra, é um mandamento tão simples: amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E quando você ama a pessoa, querido, sabe o que você faz? Você zela a sua vida, você cuida da sua vida para não decepcionar ela.
Você cuida da sua vida para ser tratado igual eu fui. Cara, eu posso ir embora agora. Posso ir embora agora por o que eu vivi aqui hoje. Não tem a ver o número de pessoas, não tem a ver a qualidade do som, não tem a ver o ambiente lindo que é esse. Tem a ver com o coração. Vê da forma que o coração do Felipe está desejoso demais, vida dentro dele, agradecido. Como é bom você sentar com alguém que é agradecido a Deus, irmãos. Quando alguém que entende que fez o que fez, tem o que tem, porque Deus é misericordioso e tornou possível. Vamos parar de celebrar homens, irmãos. Eu gosto de estar com vida de homem, eu celebro, eu me alegro com os que alegram, eu choro com os que choram. Mas vamos celebrar também vamos celebrar nós mesmos. Celebre a sua vida, querido. Isso é importante para Deus. Você às vezes dá tanto ênfase para outras pessoas e não respeita quem você é. Você acha que eu sei que o Luiz Hermínio é muito mais pregador do que eu, que é muito mais importante do que eu, mas eu não sou o Luiz Hermínio, eu sou o Ulisses, cara. Eu não quero o que o Luiz Hermínio tem, eu só quero estar com ele. Eu não quero ser ele, irmão. Eu sou feliz em ser eu. Eu estou falando isso para você que está aqui nessa noite, que já procurou ser tanta coisa. Seja você, cara. Não pense o que as pessoas vão falar. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo, irmãos. Agora agradar a Deus é tão fácil. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei nele. Acabou. Amar, Ele ama a todos. Agora se manifestar, Ele só se manifesta nos filhos. Então não seja outra coisa. Você que está procurando ser alguma, seja filho de Deus, cara. Seja o filho de Deus que prega, seja o filho de Deus que toca, seja o filho de Deus que está na porta, seja o filho de Deus que está no banheiro. Seja filho de Deus, seja o filho de Deus que é empresário, seja o filho de Deus que é funcionário, seja o filho de Deus que é estudante. Transforme por o que você é, não por o que você tem. O que você tem, se você for ver, pode ser só suficiente para você, mas como eu falei aqui do menino da multiplicação, coloca o que você tem nessa noite diante dele, querido. Coloca o que você tem diante dele, em nome de Jesus. Se é um pedido, se é um clamor, se é um desespero, coloque diante dele. Se é uma necessidade, coloque diante dele. Em nome de Jesus Cristo. Estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar com os irmãos. Foi o que eu falei, Felipe, eu não estava preocupado em trazer uma mensagem, irmão. Eu queria estar aqui como em casa mesmo, compartilhar o meu coração. Porque não tem não é mais um sermão, é sermão. É sermão. É isso, você está falando com um cara aqui que sabe, irmão, o que é precisar e sabe também o que é suprir. Nós andamos nesse lugar. Como é que o Felipe falou ontem? Felipe, Senhor, não me dá tanto para mim não me perder, mas também não dá um pouco porque eu sinto falta, né? Não me dá muito para mim não me perder. Não sei se foi tu que falou isso. Eu levei esse papo de ter. Não me dá muito para mim não me perder e também não me deixa sem para não pecar. O necessário está aqui nessa noite, querido, é Ele. E sabe por que eu sei que Ele está aqui? Porque isso Ele me prometeu, que Ele estaria comigo todos os dias. Eu sei que Ele está aqui porque nós estamos aqui. A nossa música é linda, que música linda, que povo abençoado. Nosso ambiente é bom, mas não é por isso que Ele está aqui. Ele está aqui por causa de nós. Nós somos o motivo. Então, se nós somos o motivo para Ele, as pessoas precisam ser o motivo, nosso motivo. São as pessoas que me motivam. São as pessoas que me motivam, irmãos. Amém? Feche teus olhos, põe a mão sobre o teu coração.